Bom dia para você que me escuta, que você possa ter um dia abençoado, debaixo da graça do nosso Deus, buscando cumprir a sua vontade, buscando entender a sua palavra, para que possamos juntos viver cada vez mais o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em mais um dia. Nossa meditação de hoje se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 11. O texto nos diz: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O apóstolo João, continuando sua linha de raciocínio acerca do amor que nós devemos ter uns para com os outros, e principalmente pelos nossos irmãos em Cristo, aqui ele traz mais uma linha de argumentação sobre isso. Mais uma vez, usando a expressão amados, e em outras ocasiões ele usa filhinhos, justamente demonstrando esse afeto que ele tem por aqueles irmãos daquela localidade. Aqui ele usa uma linha de argumentação simples. Se Deus de tal maneira nos amou, e isso faz referência ao verso anterior, se Deus de tal maneira, que maneira foi essa? O final do versículo anterior nos diz: mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus nos amou de tal maneira, dando o seu Filho, entregando o seu Filho para nos dar vida. Jesus Cristo morto na cruz produz vida para os que nele creem. Podemos ter uma vida nova, uma real transformação, um novo coração, uma nova mente, um novo agir, um novo sentir, um novo falar, um novo direcionamento que é em direção ao próprio Deus. Quando cremos nessa verdade, quando cremos no Senhor Jesus como Salvador de nossas vidas, nos arrependendo dos nossos próprios pecados e rebeldia contra Deus e nos entregando aos pés do Senhor Jesus. Assim, irmãos, amados, como é dito aqui, se de tal maneira Deus nos amou, se esse amor é assim mesmo, qual deve ser então a consequência lógica e clara disso? Deve haver uma consequência lógica e clara desse grandioso amor de Deus por nós, incomparável. Não há outro que pudesse fazer tal sacrifício por nós, morrendo pelos ímpios, pelos rebeldes, pelos perdidos. Se esse Deus nos ama de tal maneira, qual deve ser então uma consequência clara disso? A outra parte do versículo nos diz: devemos nós também amar uns aos outros. Nós só podemos fazer isso se Deus nos ama de maneira tão grandiosa. Qual é a nossa maior dificuldade em amar o próximo, em amar o irmão, em amar uns aos outros? Se Deus já providenciou tudo para nós, salvação, comunhão, o próprio sacrifício é o próprio Deus, e mesmo assim, em muitas vezes, nós inventamos motivos e desculpas para não amar o próximo, para não ajudar o próximo, não cuidar, sendo que claramente nós temos uma consequência desse amor grandioso de Deus por nós: amar uns aos outros. Quando lhe faltar o ânimo para isso, quando você se sentir desanimado, injustiçado, traído, lembre-se, o nosso Deus sente a mesma coisa pelos pecadores. Antes do Senhor nos alcançar, nós éramos da mesma forma, rebeldes, traidores de Deus, pecadores, não queríamos a Deus. E mesmo assim Ele derramou o seu grandioso, infinito amor por nós. Devemos nós, claramente, fazer o mesmo em relação aos nossos irmãos, aos nossos parentes, aos nossos vizinhos, colegas, aos nossos próximos. Então, quando lhe faltar o ânimo, quando lhe vier desculpas e mais desculpas para não amar o próximo, lembre-se desse versículo: se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Não temos desculpas, não temos motivos, nós temos uma ordem e um mandamento: devemos nós também amar uns aos outros. Que Deus te abençoe com essa meditação.